Fala galera, beleza? Tá aqui o professor Paulo de novo. Tudo bom? É o professor Paulo, aula de Geografia. É o tema de hoje. Hoje vai ser uma revisãozinha, certo? E quais assuntos o prof vai falar? Vamos falar de Geografia Humana, né? Serão alguns assuntos, eu vou dar algumas dicas, algumas deixas, né? Será uma revisão bem rápida de vários assuntos. Não vamos abordar nada longamente ou prolongadamente, né? Serão algumas dicas aqui para na hora da prova. Vai que cai alguma coisa, você lembra, o professor falou aquilo, acho que é isso, vai me ajudar? Acertei, matei a pau, então vamos lá, sem mais delongas. Os temas de hoje: demografia, IDH e IDHM, urbanização brasileira, metropolização, conurbação, reforma urbana, tipos de migrações, fluxos populacionais, primeira e segunda revolução industrial. Primeiro tema, rapidão, rapidex, coisa, bate e volta. Demografia, estudo da população. Então, pessoal, a demografia vai trazer a característica de uma sociedade, né? Como ela é desenvolvida, vai trazer a questão de longevidade é cartografia, né? Longevidade, educação, o número de mulheres no país, o número de homens no país, quanto de criança tem no país, quanto de jovem, quantas de pessoas mais velhas tem no país, né? Pirâmide, lembre-se da pirâmide, né? Que mostra quantas crianças, quantos adultos, quantos idosos. Ali a gente pode analisar e ver se o país tende a ter uma maior população de jovens, uma maior população de velhos, futuramente pode faltar até mão de obra, né? Em resumo, análise de dados populacionais, imigração, né? Como a população vem, da onde vem, né? Ela emigra para um lugar ou vai embora também. Mortalidade, taxa de mortalidade, que é taxa de mortalidade infantil, né? Número de nascimentos que morrem no país. Expectativa de vida, quanto uma população pode viver, né? Quantos anos em média essa população vive. Japão aí é a maior expectativa de vida, próximo aos 83 anos. Crescimento demográfico, né? Quanto cresce uma população ou deixa de crescer. E distribuição da população, aonde está o maior número de população numa cidade, ou num país, ou num estado. Qual região é mais deserta? Por que uma região tem mais população e outra tem menos? Então, certo? Demografia é o estudo que traz as características da minha sociedade ou de uma sociedade, e é através desse estudo que eu consigo analisar e ver como está essa sociedade. Trouxe um exemplo aqui, 2015, população do Brasil, número de mulheres, né? Mulheres e homens. O verdinho aqui é o homem e o amarelinho aqui são as mulheres, né, pessoal? Qual é um outro dado aqui? Por exemplo, na faixa dos 30 anos, quanto temos, né, da população em número de milhões? Ali no 30 anos, ó, de homens. Descendo aqui, vai chegar ali próximo aos 7, 8 milhões, né? Na mulher, também ali 7, 8, né? A base, lembre-se da base da pirâmide, né? E aqui o cume, em cima da pirâmide, né? Que essa pirâmide traz? Que a população brasileira, a maioria é jovem, né? Então tá aqui na casa dos 30, dos 10 ao 40 anos, né? E depois vai diminuindo relativamente, e o menor está aqui na casa dos 90, correto? Só que se analisarmos, ó, hoje em dia temos mais jovens, né? Por aqui também. Daqui a 30 anos, essa população, consequentemente, estará aqui. Então, o número de idosos tende a ser maior, né? Então, teremos mais pessoas velhas no país. E o número de indivíduos, de crianças mais novas, futuramente será menor, né? Porque aqui está maior. Então, tende também a diminuir, pode até ter um problema aí na questão da mão de obra. Não tanto, né? Porque ainda temos um número razoável, mas para futuramente é bom pensarmos em algumas questões sobre a mão de obra no Brasil. Lembre-se que isso aqui é uma
pirâmide que traz desenvolvimento dos homens e das mulheres, número, né? Quantas mulheres temos no país e quantos homens temos também ou não, né, no país, no caso, o Brasil. Maravilha? Demografia traz dados da população. Vamos tomar a água do professorzão. IDH e IDHM, né? Lembra da aula de IDH e IDHM? É o Índice de Desenvolvimento Humano, né? São indicadores sociais. Lembre quais são os indicadores sociais de IDH e IDHM? Condições econômicas de uma sociedade, né, ou de um país, que vai ser um diagnóstico. Então lembre-se da saúde, educação e renda, junção desses três, né, chega a um resultado de 0 a 1, que vai trazer mais próximo a 1 IDH alto, IDH bom, próximo a 0 IDH ruim. Lembre-se do diagnóstico, né, vai no médico, a gente falou numa aula, né? Que é o tanto que a minha sociedade se desenvolve ou não. O maior IDH hoje em dia é do Japão, tá ali pertinho da Noruega, que chega próximo a 0,997, 98, né? E outros IDH nos países da África chegam a 0,5, 0,4, né? IDH menores que trazem realidades sociais diferentes. Como exemplo aqui eu trouxe o gráfico de expectativa de vida da América, né? Maior expectativa aqui no Chile, menor aqui na Guatemala, né? O Brasil está aqui com uma expectativa de 72,79 anos. Então, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, vai trazer quando uma sociedade é desenvolvida ou não. Quem define o IDH? Quem define? A ONU, através do PNUD, tá? Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Urbanização brasileira, né? Então vai trazer um pouquinho da história de como se desenvolveu os grandes centros urbanos do Brasil. Primeiros centros urbanos surgiram ali no século XVI, né? Logo depois da colonização por meio dos portugueses. E aonde eram? Era ali nas áreas litorâneas. Posteriormente, ali com os ciclos econômicos, as regiões onde tinham muita cana, consequentemente tinha mais dinheiro, era mais desenvolvida. Segunda etapa, industrialização, né? A partir da década de 1930, lembra-se ali do Getúlio JK, né? Juscelino Kubitschek, antes de Getúlio Vargas, né? Onde traz, né, a questão da industrialização, onde o Brasil pode, né, se desenvolver economicamente. E a partir daí, com mais indústria, atrai mais pessoas no campo, né, mais mão de obra, e as cidades começam a crescer, né, e futuramente começa a ocasionar o êxodo rural, quando o morador sai do campo e vai morar na cidade para trabalhar em busca de melhores condições de vida. Né? Uma outra questão do êxodo rural é a mecanização do campo, né? Então, a partir de um período, o campo começa, essa tecnologia também começa a chegar no campo, né? E lá, onde antes tinham vários homens que precisavam para carpir um terreno, para plantar alguma coisa, hoje em dia é substituído por um trator, por alguma roçadeira, né? Que faz o trabalho de vários homens. Então, começou a ocorrer o desemprego no campo, então os moradores do campo foram para os grandes centros tentar ter uma vida melhor, em busca de melhores condições de vida. E ali por último, os problemas urbanos do século XXI. Favelização, lembram que fenômenos da criação de favelas, né, existência ali principalmente, né, ao entorno das grandes cidades, né, nas áreas metropolitanas, né, geralmente, né, o desemprego, né, muita pessoa na cidade, falta de oferta de trabalho, a não qualificação a esse mercado, acaba trazendo ao desemprego à sociedade, trazendo muita questão social, problema de favela, problema da falta de renda, falta de alimento, que são problemas que surgiram no século XXI, certo? E lembrando que eu esqueci aquela hora, pessoal, e lembrei agora, que a favelização geralmente é nas periferias, né? Então temos aqui os grandes centros e as periferias ficam ao entorno. Então geralmente as favelas vão ocupando essa região aqui, correto? Não é um ovo frito, é uma área de favela.
Outra dica, periferia quer dizer o quê? Quer dizer ao entorno. Periferia não é sinônimo de pobreza, ou sinônimo de baixa renda, ou de favela, né? Quer dizer só que é um lugar ao entorno. Então a periferia pode ser rica, ou pode ser pobre, ou pode ser favela, ou pode ser um condomínio. Correto? Metropolização é o próximo assunto, né? O que seria a metrópole, pessoal? Lembram da aula de metropolização? Que o prof fala de metrópole? O que é uma metrópole? É uma cidade grande, chefe, que se conurba, se junta, né, com outras cidades. Então, por exemplo, São Paulo é uma grande metrópole, a maior metrópole brasileira. Temos aqui São Paulo, em volta temos aqui, sei lá, Osasco. Daí tem aqui São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André, Imbu. O pessoal de São Paulo aí me ajuda. Caieiras, né? São várias cidades, né? O que é metropolização? Essas cidades aqui vão crescendo, São Paulo também, e todas juntas formam uma grande metrópole. Então é uma grande cidade que é rodeada por cidades menores que se formam, né? Formando a grande metrópole, né? São cidades integradas, né? Não só integradas na questão territorial, mas nessa questão de transporte, questão de trabalho. Muita gente sai daqui de uma cidade e vem trabalhar em São Paulo, ou sai de São Paulo e vai para outra cidade trabalhar. Também traz a questão das redes urbanas, a questão hoje em dia da globalização, né? Então isso é metrópole, é a junção de várias cidades, sempre com uma cidade maior, a cidade, podemos dizer assim, sede, em volta menores cidades se ligando a essa cidade maior, essa cidade sede, né? Formam grandes centros urbanos, como já foi dito, né? E essa cidade aqui tem uma influência econômica maior, né? Essa metrópole aqui, por exemplo, São Paulo tem influência no Brasil e até no mundo. Muitas decisões que acontecem em São Paulo pode derrubar a bolsa de valores em São Paulo ou aumentar uma grande ação de outra empresa. Então, essa cidade, essa metrópole tem um poder, muita produção tecnológica é feita em São Paulo, que abastece o Brasil. Então, São Paulo tem uma influência em escalas, pode ter só uma influência aqui nas suas cidades ao entorno, ou influenciar no Brasil todo e até no mundo, como é o caso de São Paulo, Tóquio, Nova York, que são grandes metrópoles, né? Temos 3 tipos de metrópole, ou 3 tipos desse grau de desenvolvimento que falamos. Regional, uma metrópole que tem mais poder ali na sua região, né, que auxilia ou que é mais influente em um local. Por exemplo, Campinas. Campinas pode ser uma metrópole regional, né, a cidade sede ali em volta de outras cidades. Nacional, São Paulo. Isso, decisão em São Paulo pode trazer mudanças ou influencia na questão nacional toda ou global, como é o caso de Nova York e Tóquio, né? Então existem metrópoles de diferentes escalas. A regional, que é um pouco menor, a nacional, que é maior que a regional, e a global, que é maior e influencia ainda mais. Então decisões em Tóquio e Nova York pode trazer mudanças para o mundo todo, né? Um exemplo, se a bolsa de Nova York quebrar, vai atingir o Brasil todo, vai ser um problema econômico grande aí para ser resolvido. Correto? Tinha aqui o exemplo do prof que eu já dei aqui. Conurbação urbana. Isso é muito fácil, é muito fácil. O que é a conurbação? Fenômeno onde 2 ou mais cidades se unem e formam uma única malha urbana. É a questão da formação da metrópole, né? Vou dar um exemplo aqui. Agora eu fui mais ligeiro, deixei aqui uma página só para o prof desenhar. Depois também vamos aí fazer um concurso. Qual é o prof do Cultive que desenha melhor? Eu tenho certeza que desenha em letra minha a mais bonita. Só brincadeiras à parte. Vamos explicar a conurbação. Existe uma metrópole aqui, por exemplo. Existiam outras cidadezinhas. Uma aqui. Uma mais aqui. Outra mais longe aqui, né? Então todas aqui são cidades. Vou pôr o nome aqui de cidade A, cidadezinha B, cidade C, cidade D e cidade E.
Maravilha, mas professor, o que isso tem a ver com conurbação? Conurbação é um fenômeno de junção de uma cidade ou mais. E como que ela se une, né? Cidade A aqui começou a crescer. Cresceu pra cá, né? Cidade B começou a crescer também. E pum! Pum! Uniu, pessoal. Então, quando uma cidade une a outra na questão territorial, quando eu saio de uma cidade sem perceber que mudei para outra, eu não consegui ver mato, não consegui ver nada, só vi construção, estrada, rua, eu vi aqui a conurbação. Então é um fenômeno de junção de duas cidades na questão territorial. Mesma coisa aqui, a E foi crescendo, a A cresceu mais ainda, juntou as duas também, conurbou, junção de duas cidades. A C também cresceu e conurbou. E depois a D também cresceu, a cresceu mais e conurbou também, juntou várias cidades. Retornando ao assunto anterior desse vídeo, quando várias cidades se unem, quando há conurbação de várias cidades, de várias regiões, né? O que acontece? Forma a metrópole. Então, conurbou, a cidade ficou enorme, virou uma metrópole. Esse foi o exemplo do prof, correto? Aquele desenho bonito ali que depois eu vou mandar imprimir. Vamos fazer um quadrinho. Para finalizar, já estamos acabando, é um vídeo mais curto, falaremos da reforma urbana. Então lembramos aqui que na década de 80, 90, 70, os centros urbanos, principalmente 70 e 80, cresceram demais, né? Então, muita gente que estava no campo veio para a cidade, ou muita gente de uma região lá longe, veio para os grandes centros em busca de uma vida melhor, né? O que aconteceu? Trouxe muito problema urbano, então excesso de lixo, violência, falta de acessibilidade às coisas, aos serviços, ao trabalho, à saúde, à educação, né? Então agora é pensado uma cidade para todos, seria reformar a cidade, né? Fosse uma cidade mais democrática, né? Que tivesse ações públicas, né? Do governo, do poder público para a cidade, para melhorar a qualidade de vida do ser humano, da população. Especulação diminuição da especulação imobiliária. Todos lembram da aula de economia, o que é especulação imobiliária ou especulação urbana? É a questão do valor, né? Muitas das vezes uma determinada corporativa compra um terreno aqui por um valor, sei lá, de 10, sabe? 10, né? Sabe que aqui vai construir, ou o governo vai construir uma faculdade ou um shopping center, que futuramente isso aqui vai valorizar e depois vai valer 100, né? Então, o que essa corporação fez? Comprou, esperou e segurou. Especulou em cima do valor do terreno das coisas, tá? Então, diminuição da especulação é tentar segurar um pouco do crescimento do alto valor da terra, né, para que a terra possa ser acessível a todo mundo, não só a uma classe específica. Planejar o crescimento da cidade, né? Então é pensar quanto uma cidade vai ou deixa de crescer, né? É estudar métodos, ações que possam minimizar problemas futuros. Então é planejar uma cidade, é pensar uma cidade mais social, mais pública, mais acessível a todos os moradores, né? E através do planejamento é pensar no seu crescimento, não deixar crescer de um lado, depois de um outro. Não, é favorecer o crescimento para uma área específica, né? Tipos de migração, pessoal. Sazonal, pendular, transumância, êxodo rural e urbano, migração intra-urbano, nomadismo e diáspora. Fluxos populacionais se caracterizam quando uma população muda de um lugar para o outro, né? Tanto em busca de melhores condições de vida ou por algum fato de repulsão que obrigou sua saída. Então, eu moro no interior lá de algum lugar, lá onde eu moro não tem emprego, não tem trabalho, não tem escola, não tem saúde, a minha vida é difícil. Eu saio desse lugar e vou para uma grande cidade em busca de trabalho, em busca de uma vida melhor. Isso é um fluxo populacional. Ou fato de repulsão. Eu estou lá na Líbia,
Estado Islâmico lá dominou, né, lá na Líbia, lá no Iraque, lá, uma região, e eu sou obrigado a sair dessa região e ir para outro lugar. Então, houve o fato de repulsão que obrigou a minha saída. Eu não queria sair daquele lugar, mas fui obrigado a ir em busca de uma outra vida por não poder ficar mais no meu lugar de origem. Correto, pessoal? Primeira e segunda revolução industrial para a gente finalizar. A primeira revolução ocorreu entre 1760 e 1860, né? Onde ocorreu na Inglaterra. Todo mundo lembra que ali tivemos alguns fatos, né? Porque na Inglaterra, por causa que lá houve uma primeira industrialização, né? Por que ela foi lá na Inglaterra? Porque lá havia as primeiras indústrias, uma maior tecnologia, que era favorecida por quê? Pela questão do carvão mineral, que era a base que era a base industrial da época, né? Que na Inglaterra tinha muito carvão mineral e isso favorecia as empresas, né? Uma das características foi o destaque para o desenvolvimento de indústrias de tecido, com o uso do tear mecânico e o aprimoramento das máquinas a vapor. Então lá também as máquinas eram vapor. Opa. E a segunda revolução industrial, pessoal, ocorreu de 1860 a 1900. Além da Inglaterra, vários países ali ficaram envolvidos. Alemanha, França, Rússia, Itália também se industrializaram. Se na primeira questão era a máquina a vapor, era o carvão mineral na Inglaterra, aqui na segunda revolução já vai ser o aço, né? E a energia elétrica. Lembre-se, a energia é muito importante. Lá, carvão mineral, máquina a vapor. Na segunda já aparece a energia elétrica, né? E também os combustíveis de petróleo, gasolina, diesel e a utilização do petróleo. Motor a explosão, né? Criação de alguns veículos, locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações. Correto, meus amigos? Pessoal, como a aula já está acabando nosso tempo, eu não vou abordar esses tipos aqui de imigrações, tá? São só uns nomezinhos aqui que eu trouxe para vocês. Olhem a aula de imigrações e tirem suas dúvidas lá. Maravilha? Como na nossa aula tudo aqui é feito na hora, né? Não deu tempo de terminar, mas deixaremos para o próximo assunto. Já temos a aula gravada lá de fluxos populacionais. Voltando à Revolução Industrial, primeira revolução, Inglaterra, tear, né? Tear do algodão, carvão mineral e máquina a vapor. Lembre disso. Segunda revolução, mais alguns países da Europa, energia elétrica, locomotiva, motor a vapor, né? Não, motor a vapor não, energia elétrica, né? Combustão de derivados de petróleo, né? E a inserção de vários países nesse ciclo, né, industrial. Trouxe aqui algumas fontes pra gente. Quero agradecer a você, espero que a revisão tenha também auxiliado. Espero você na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos. Até mais!